Tudo bem, gente? Na coluna de hoje a gente está recebendo a doutora Elza, que é médica nutróloga e gastropediatra, para falar sobre intolerâncias alimentares. Então a gente ouve falar de glúten, de lactose, de frutose, mas a pergunta é, quando a gente come alguma coisa e se sente estufado, a gente deve pensar em intolerância, deve pensar em alergia ou não é nenhum dos dois? Este é um assunto muito importante, né? Cada vez mais as pessoas se queixam, né, e querem dietas específicas, e daí na nutrologia, se eu vou fazer dieta, eu posso comprometer nutricionalmente o paciente. O importante é a gente tentar fazer um diagnóstico. A gente sabe assim, reações a diversos alimentos. Uma parte é alergia, esta eu preciso uma dieta bem feita, eu preciso ter todo aquele rigor, e a outra é intolerância alimentar. E daí nesse a gente tem uma grande quantidade de situações, como intolerância à lactose, sensibilidade ao glúten não celíaco, que não é, que pode ser dose dependente. Então o paciente pode se ajustar, ele pode às vezes, assim, ele não aceita muitas vezes que a gente diga assim, ó, tu pode comer, tu pode sentir um pouco mal, mas não tem problema, isso não vai machucar ou causar qualquer dano na tua vida. Claro que a gente não quer ter estufamento, ter diarreia toda hora, mas isso é importante, porque se tu controla muito a dieta, primeiro, um risco de déficit nutricional é muito grande, e segundo, tu te torna um indivíduo diferente. Tu não pode ir numa questão social porque tu tem dieta, tu não pode conviver, e isso é ruim, isso atrapalha a qualidade de vida, isso dá dano para o paciente. Eu acho que eu entendi assim, a gente sabe aquela frase que a diferença entre o remédio e o veneno pode ser a dose. Queria saber se isso se aplica e que você, na hora de explicar, falasse um pouco nesse conceito, que as pessoas, olha, tem dia que eu como leite e eu me sinto bem. Tem dia que eu como leite e não sinto nada. Até que ponto isso me coloca em risco? Toda inflamação é do bem ou é do mal? Como é que a gente explica isso no dia a dia, para quem está em casa entender? Eu acho que uma coisa importante é assim, eu fazer o diagnóstico de alergia, que é a minoria. A gente sabe que 30% da população tem alguma intolerância, mas isso varia com a quantidade, varia com sintomas, até assim, como é que eu estou emocionalmente estressado ou não, com quais outros alimentos, assim, se em jejum eu vou tomar um leite, talvez eu tenha estufe a minha barriga, mas se não for em jejum, talvez não estufe. E para algumas pessoas esse estufar dá uma dor muito importante e para outras não. Então, quando é uma intolerância alimentar, a princípio não causa dano, ali não vai causar uma inflamação que vai levar a um dano maior, como é doença celíaca, como é alergias alimentares. Então isso é importante a gente diferenciar. Então acho que tem que ficar claro para todo mundo que inflamação não é bom ou ruim, depende da quantidade de inflamação. Se a gente não tiver inflamação nenhuma, a gente não consegue nem ter a vida precisa de inflamação. E depois o ponto é, no dia a dia sobre alimentação, procurar um profissional de saúde habilitado para mostrar essa diferença, o que é alergia, o que é de fato a intolerância e ajustar com um diagnóstico correto para a gente não parar de fazer qualquer alimentação por aí, como por exemplo, cortar totalmente o glúten, cortar totalmente a lactose, porque quando você corta algo, normalmente a gente coloca algo no lugar. E esse colocar algo no lugar pode colocar um outro risco que pode até ser maior. Então, na alimentação, nunca é sim ou não, sempre depende do que você fez e o que você vai fazer. Elza, eu queria agradecer muito, acho que a coluna é muito interessante, dá vontade de a gente perguntar outras vezes. Queria que você desse a sua palavra final com alguma dica para o pessoal de casa. Uma coisa que eu estava fazendo assim, que eu achava que era importante falar, é o seguinte, que o diagnóstico de intolerância, muitas vezes ele é clínico. A gente vai pensar naquele alimento, eu vou tirar, fazer uma dieta de eliminação orientada e depois eu vou liberando e achar o limiar desse paciente, até às vezes tirar esse mito para o paciente que aquele alimento causa problema. Então, alergia, a gente pode ter mais exames, embora também seja clínico. Então, o importante é assim, não vamos atrás de exames que vão fazer o diagnóstico de que eu sou alérgico a 20 alimentos e aqueles eu vou sair. Não, as coisas são mais fechadinhas e as coisas são clínicas. Então, perfeito. Exame demais também não faz bem para você. Quando a gente fala de queixa clínica, diagnóstico clínico é a sua queixa, o que está te incomodando, os famosos sinais e sintomas. Quer saber mais sobre nutrologia? Ficou com vontade de saber mais? Isso é um sinal ou talvez até um sintoma de que você quer estudar mais. Segue a gente no nosso canal do Instagram, @Dr. Giorelli, ou no YouTube, @Dr. Giorelli Nutrologia. Até a próxima.